Vamos dar então continuidade à nossa aula sobre Kant. Para quem não sabe, eu já fiz um outro vídeo no qual eu já apresentei de uma maneira bem geral a noção de ciência, o criticismo kantiano, as noções de a priori e a posteriori. Mas nesse vídeo aqui eu vou entrar em alguns detalhes um pouco maiores, ok? Vamos comentar um pouquinho sobre os termos técnicos da filosofia de Kant. Antes de mais nada, é importante estudar esses termos técnicos porque eles realmente se tornaram um linguajar comum dentro da filosofia, e não só dentro da filosofia, até eu diria que a própria ciência passou a se apropriar desses termos que tiveram origem aqui no pensamento kantiano. Veja, por exemplo, a noção de a priori, que às vezes você vai ver em algumas expressões científicas, ou, por exemplo, na área de psicologia, e a própria noção de fenômeno, ok? A palavra fenômeno vai surgir também aqui com Kant. Estamos aqui então na página 62 do arquivo aí da Crítica da Razão Pura, ok? Que eu vou deixar aí para vocês na descrição. Eu vou começar então a fazer as análises, principalmente dos termos técnicos kantianos, ok? Bom, nada melhor para fazer essas análises do que o próprio texto kantiano, para vendo o que ele faz, como que ele descreve. Veja, por exemplo, que aqui você tem as noções kantianas, propriamente, ok? Você tem aí as noções a priori e a posteriori. São as duas primeiras noções que são apresentadas para nós. Aparecem então duas expressões técnicas que o Kant usa cotidianamente, que é a noção de a priori e a posteriori. A priori significa simplesmente todo conhecimento que não depende da experiência. Então você tem aqui, independente da experiência, ok? Ao mesmo tempo, você tem também os conhecimentos a posteriori, que são aqueles que acontecem somente na experiência. Então, imagine o seguinte, o que seria um conhecimento independente da experiência? Seria todo conhecimento de ordem lógica, matemática, fruto de deduções. Você deduziu, você não precisou experimentar para saber que um determinado conhecimento é verdadeiro ou não. 2 mais 2 é igual a 4, se isso, então aquilo. Então, são os conhecimentos típicos de ordem a priori. Ok? Já os a posteriori não são os matemáticos, a gente não tem lá deduções lógicas propriamente, mas a gente tem uma experimentação. E a gente precisa experimentar para saber que uma coisa é verdadeira ou não. Veja, por exemplo, se você disser algo do tipo, o professor Tiago é alto, você pode falar uma coisa desse tipo, e o que isso daí significa? Significa que você vai ter que olhar para ver se ele é alto mesmo ou não. Esse tipo de conhecimento depende da experiência. Então, quando você imagina, o fulano de tal tem tantos quilos, esse tipo de conhecimento precisa lá da medição, de você experimentar para saber quantos quilos ele tem mesmo. Então, há vários conhecimentos que são a posteriori, que dependem realmente de um contato com o mundo. Ok? Veja aqui logo na página 67, ok? A gente tem exatamente aqui no texto em amarelo, você vai ver, por exemplo, a apresentação dos conhecimentos de ordem matemática, que são exatamente aqueles exemplos de conhecimento a priori. Ok? Mas repare o seguinte, que esses conhecimentos de ordem matemática, eles são muito atraentes. Ok? E, infelizmente, por causa disso, por causa dessa necessidade das informações, por eles serem muito precisos naquelas informações, aparentemente eles acabam gozando de um certo prestígio na academia, entre os estudiosos. E o Kant está apresentando aqui exatamente o verdadeiro problema, que é o seguinte: quando a gente usa muito o raciocínio lógico matemático, com várias deduções que muitas das vezes são precisas e tal, exatas, válidas, talvez a gente poderia falar assim, mas apesar de serem válidas, elas são assim muito distantes da realidade experimental, e muitas delas ultrapassam tanto, a ponto de, por exemplo, não poder mais ser refutada por nada de experimental.
ok? Aqui logo no texto aqui você vai ver, né? Quando se ultrapassa o círculo da experiência, há a certeza de não ser refutado pela experiência. No primeiro ponto verde aí que eu grifei. Aqui, a matemática oferece um exemplo brilhante de quanto se pode ir longe no conhecimento a priori, independente da experiência. E realmente, vou falar uma coisa para vocês. O conhecimento da matemática pode ir muito longe. A gente pode falar de Deus, a gente pode falar de anjos, a gente pode falar até de seres inimagináveis aí, em virtude do pensamento matemático. Então, quando a matemática foge muito do âmbito da experiência, a gente tem que ter aquele devido cuidado, ok? Então, vamos lá. Agora, nessa parte aqui, vale um destaquezinho especial, ok? Aqui, ó. Seduzido por uma tal prova de força da razão, o impulso de ir mais longe, mais além, não vê limites. A leve pomba, ao sulcar livremente o ar, cuja resistência sente, a pomba ela sente lá uma resistência do ar, poderia crer que no vácuo melhor ainda conseguiria desferir seu voo. É interessante observar, né, a comparação aqui. Uma pomba, né, quando ela está voando, ela precisa do ar, né, para dar aquela resistência, para ela poder exatamente alçar o voo, né? Ela precisa disso. Analisando esse texto, a gente acaba encontrando uma coisa bem interessante, que é a própria condição de possibilidade do voo dessa pomba aí, que é o ar, né? O ar, ele é a condição de possibilidade mesmo. É através da resistência do ar que a ave ela consegue manter o voo. Aí quando você pensa nisso daí, você imagina o seguinte: poxa, será que uma ave, por exemplo, poderia ter um otimismo tão grande a ponto de querer ultrapassar os limites da atmosfera? Né? Imagina lá uma ave que teve um otimismo tão grande com o seu voo, achando que estava arrasando, de repente começa a ultrapassar a atmosfera e cair lá, sei lá, no espaço sideral. O que vai acontecer ali, gente? Ali continua exatamente ali na parte, logo ali embaixo. Né? A gente pode falar aqui, ó. O que vai acontecer com ela? Não reparou que os seus esforços não logravam abrir caminho, porque não tinha um ponto de apoio, como que um suporte em que se pudesse firmar e aplicar, as suas forças para mover o entendimento. Aqui no caso já está criticando Platão, né? Mas é a mesma coisa. O interessante aqui, gente, é que a ave ela estava realmente pensando que ela poderia ultrapassar os limites da atmosfera, por assim dizer, se a gente for considerar aqui, né? Está falando até mais do que o Kant está falando, mas imagina lá uma ave que estava realmente ultrapassando os limites, indo para o espaço sideral. Cara, o que vai acontecer com essa ave quando ela chegar lá no espaço sideral? Ela vai perder todo o ponto de apoio, certo? Ela vai perder todo o ponto de apoio e vai começar simplesmente, digamos, a seguir indefinidamente lá pelo espaço sideral, porque não tem como, qualquer movimento que ela faça, ela não vai ter mais como ter controle de nada. A gente pode comparar com tantas coisas, né? Imagina lá acho que às vezes até o exemplo do peixe seria até melhor, né? Porque é uma coisa mais próxima e mais real, né? Imagina um peixe lá nadando no mar, no oceano, e tendo todo o controle, né, da sua vida, e de repente ele começa a ir muito para a costa, achando que vai estar arrasando, de repente encontra a terra, encontra a praia. E a maré leva esse peixe bem longe. Qual o resultado daquele peixe? Gente, o peixe vai ficar pulando, sem controle nenhum, e vai morrer. O que vai acontecer, gente? É esse tipo de coisa que acaba acontecendo com alguns conhecimentos humanos, tá bom? A gente acaba imaginando assim que a gente está arrasando, indo além dos nossos limites, mas na verdade não está arrasando. Muito pelo contrário, a gente está indo
caindo num nível que não está tendo como você se apoiar mais. A razão humana, quando ela ultrapassa certos limites, ela acaba simplesmente perdendo todo o seu ponto de apoio, né? Por assim dizer, uma certa ancoragem na realidade. E essa ancoragem com a realidade, ela vai se dar com o quê? Com a experimentação. Okay? É a experimentação que vai ancorar, para garantir que realmente eu estou falando do mundo. Vamos aqui, deixa eu comentar aqui um trecho lá da frente que já fala exatamente sobre essa questão. Veja aqui, pessoal, dei um salto aqui lá para a página 151 para a gente comentar exatamente sobre esses limites aqui, né? Imagine que o que acontece quando a gente perde alguma referência, né? Aqui no segundo texto azul embaixo, você vai ver lá, sem esta referência original, a experiência possível, em que surgem todos os objetos do conhecimento, não se compreenderia a sua relação com qualquer objeto. Essa que é a questão principal aqui, gente. A experimentação, ela como que ancora todo o conhecimento racional. Se você realmente perder a referência, já era, né? Você já está falando do quê, né? Às vezes é esse tipo de coisa que acaba acontecendo com o raciocínio muito lógico, muito matemático. Às vezes você pensa assim, você está falando do quê? O cara começa a ter uns cálculos matemáticos ultra abstratos, falando sobre o infinito, falando sobre sei lá o quê. Aí você se pergunta, mas isso daí está dizendo a respeito do quê? Né? E é a experimentação que vai mostrar onde que é aplicado aquele pensamento matemático, ok? Seguindo aqui, eu tenho um outro texto, deixa eu ver, não era bem esse que eu ainda queria apresentar para vocês. Achei, acho que é isso aqui. Na página 155, nós temos aí um parágrafo que ajuda a reforçar esse aspecto, né? De passar dos nossos limites, né? Quando a razão, muitas das vezes, com muito otimismo, ela começa a ultrapassar demais os seus limites. Para dar um aprofundamento, então, nessa questão dos limites da razão humana, vamos seguir aqui com a leitura do texto em vermelho. É completamente contraditório e impossível que um conceito deva ser produzido a priori e se reporte a um objeto, embora não esteja incluído no conceito de experiência possível, nem se componha de elementos de uma experiência possível. Okay? O que acontece? Se esse objeto, né, não está ali incluído no conceito de experiência possível, né, não está dentro de qualquer limite de uma experiência possível, e seja simplesmente a priori, tá? Simplesmente a priori, é contraditório que ele se reporte a um objeto. Para a gente entender com clareza esse texto aqui. O que é contraditório aqui? É uma coisa ser simplesmente a priori, sem experiência possível, e dali você imaginar que essa coisa está reportando ao mundo, reportando ao objeto. E quando a gente pensa, então, vamos seguindo aqui no texto, né? Com efeito, não possuiria nesse caso conteúdo, pois não lhe corresponderia nenhuma intuição, visto que as intuições em geral, pelas quais nos podem ser dados os objetos, constituem o campo ou um objeto total da experiência possível. Okay? Ainda a gente vai esclarecer melhor a noção de intuição, tá? Mas, gente, intuição é tudo aquilo que é dado, né, ou pelo mundo. Você tem as intuições empíricas, que são dadas pelo mundo, ou as intuições puras, que são dadas pelas formas puras do espaço e do tempo, né? Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre a noção de intuição. Mas a gente tem aqui, então, que é dessas intuições que vem um certo acréscimo de conhecimento, ok? Parece que você não tem conteúdo o que está sendo falado. Se você simplesmente ficar a priori, e realmente é isso que acaba acontecendo, tá, gente? Em qualquer raciocínio lógico, matemático, se você ficar muito preso somente a noções lógicas e matemáticas, você fica simplesmente repetindo a mesma coisa com certas análises talvez um pouco mais aprimoradas, trazendo um certo esclarecimento e tudo mais. Ajuda a entender certas noções, ajuda a fazer certas definições e tal, mas a verdade mesmo é que não está acrescentando conteúdos novos. Então, um conceito a priori que não se referisse a elas, tá? No caso da experiência possível, né? As intuições que envolvem a experiência possível,
Um conceito a priori que não se referisse a elas seria apenas a forma lógica de um conceito, mas não o próprio conceito pelo qual algo seria pensado. Veja então aí que você fala exatamente das formas lógicas abstratas. Você teria simplesmente uma forma lógica, definições e tudo mais, mas que não estão realmente falando do que é pensado, a respeito do que está sendo pensado. Então, é isso que acaba acontecendo quando a gente usa muito da razão pura para além dos limites do experimentável, né? Ou da experiência possível, como ele está falando aqui. Nesse texto aqui aparece a expressão experiência possível, tá? Que também é uma noção importante aqui do pensamento kantiano, porque ela vai trazer exatamente os limites da razão, até onde a razão ela pode ir ou não. Para a gente entender melhor do que se refere, né, essa experiência possível, é importante que a gente dê uma passadinha então na estética transcendental. Bom, cheguei então aqui na página 87, que é o início, né, do capítulo, da primeira parte aí, né, sobre a estética transcendental. Nessa primeira página, 87, vale só dar uma passadinha rápida para definir o que é intuição em Kant. Eu comentei que eu ia falar sobre isso. Nós temos aqui, então, o que é intuição. Intuição é definida aqui por Kant como exatamente aquilo que nos liga aos objetos. Veja, sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com estes, e ela é o fim para o qual tende, como meio, todo o conhecimento, todo o pensamento, desculpa. Esta intuição, porém, apenas se verifica na medida em que o objeto nos for dado, o que, por sua vez, só é possível, pelo menos para nós homens, se o objeto afetar o espírito de certa maneira. Então, repare que a gente está sempre falando assim de como que o objeto afeta o nosso espírito e como algo para além, tá, do pensamento. Então, diante desse texto, vale um comentário rápido sobre essa questão. Parece que simplesmente a intuição é algo que está para além, né, dos juízos. E é exatamente aquele para além que determina, por exemplo, algum conhecimento, algum acréscimo de conhecimento. As intuições adquirem um papel muito importante, porque elas são exatamente aquele meio, né, entre o objeto, né, que obviamente muitas das vezes não é acessível, o objeto lá fora, o objeto transcendental não é acessível, mas o objeto ele afeta a nossa sensibilidade, e uma vez que ele afeta a nossa sensibilidade, ele provoca intuições em nós. Porque as intuições, no caso aqui, que vão ser chamadas também de intuições empíricas, que no texto embaixo, né, você vai encontrar ali a intuição que se relaciona com o objeto por meio da sensação, chama-se empírica. Ok? E o que acontece, gente? Para explicar melhor como é que acontecem essas intuições empíricas, o Kant vai se valer de duas noções, que é a noção de matéria e forma, okay? Que lembra o ilemorfismo lá substancial de Aristóteles e tal, mas não tem nada a ver. Aqui é usado num sentido epistêmico, epistemológico, enquanto o Aristóteles está usando no sentido metafísico, né? Então a gente vamos separar aqui. Mas aí você vê ali uma certa herança aristotélica, talvez, em certo sentido. Talvez até o próprio Aristóteles deve usar um pouco no sentido lógico também em alguns momentos. Enfim, é epistemológico, né, no caso. Mas veja aqui que nesse texto em amarelo você vai encontrar exatamente essa noção, né? Dou o nome de matéria ao que no fenômeno corresponde à sensação. Ao que, porém, possibilita que o diverso do fenômeno possa ser ordenado segundo determinadas relações, dou o nome de forma do fenômeno. Para tentar, assim, esclarecer esse ponto, que pode ser um pouco assim, abstrato demais, imagine o seguinte, né? Imagine lá, você quer fazer um pudim, né? Você precisa da forma do pudim, né, que dá a condição de possibilidade de você fazer o pudim, e você precisa da matéria, né, são os ingredientes. Então, para fazer um pudim, você precisa da forma e da matéria.
E nesse sentido que a gente pensa que para que você tenha sensibilidade, você precisa da forma, de determinadas formas que dão a condição de possibilidade para que a sensibilidade aconteça, tá? Condição de possibilidade para que a sensibilidade aconteça. E quando você tem lá as sensações, você tem exatamente o conteúdo material, né, da sensibilidade. Então você precisa tanto do conteúdo que vem das sensações, tanto dessa forma aí. As formas puras, né, serão a base da sensibilidade, porque elas que darão a condição de possibilidade de qualquer sensibilidade. Que formas puras seriam essas? Aqui a gente está falando, aí, o próprio Kant depois vai falar de intuições puras aqui no texto amarelo, né? Eu vou entrar em mais detalhes depois, mas quando fala de noção de puro, né, você já pode ver logo aqui, né, puro significa, indica, né, representações em que nada se encontra que pertença à sensação. Essa forma pura que serve de condição de possibilidade para qualquer sensibilidade vai ser chamada de intuição pura. A gente vai ver exatamente a que se refere. Antes de mais nada, para adiantar aqui, se refere ao espaço e ao tempo, tá? As formas puras da sensibilidade. É a partir do espaço e do tempo, que são noções a priori, que acontecem somente na nossa mente, no nosso intelecto, servem de base para que a gente possa ter qualquer sensibilidade. Qualquer coisa que está para além do espaço e do tempo, a gente não é capaz de sentir.